Começando a semana discutindo o que deve ser o principal foco de atenção do mercado financeiro, que é a decisão do Banco Central americano sobre as taxas de juros do país. E existem dois campos com opiniões distintas sobre esse direcionamento do Fed. O primeiro acredita que ainda deve haver talvez até 2 novos aumentos da taxa de juros, apostando que o Fed de fato vai tomar uma política que a gente chama de os falcões contra a inflação, de querer derrubar de forma mais intensa os preços antes de qualquer alívio monetário. Do outro lado, e o que me parece hoje mais majoritário, é o de que aposta que o Fed não deve mexer nas taxas de juro por enquanto, tomando uma atitude mais cautelosa em relação aos impactos no crescimento econômico e que a desaceleração da inflação recente já seria suficiente para justificar essa política monetária menos restritiva. Então, durante a semana, certamente vamos voltar a falar disso e acompanhar aí o que de fato vai sair dessa decisão que é tão importante para os rumos da economia global. E avançando para a discussão sobre geopolítica, eu esperava encontrar os jornais ocidentais repletos de notícias sobre a situação da ofensiva ucraniana, e de fato o que eu encontrei foram notas pequenas em páginas bem secundárias, o que me leva a crer que a coisa não está indo como desejada pelos países da OTAN. Então eu trago aqui essa notícia do Le Monde de ontem, porque o Le Monde não circula nas segundas-feiras, então a impressão, se o jornal foi publicado ontem, no sábado, quando ele foi feito, era essa grande contraofensiva se espalhando, segundo o jornal, por até 1.000 quilômetros na frente de combate entre as forças ucranianas e as forças russas. Então, se essa era a expectativa no sábado, a visão no sábado, hoje, como eu estou falando, os jornais praticamente escondendo o tema dos seus leitores. O único que trouxe uma visão assim mais entusiasmada, para variar, foi o La Repubblica da Itália, onde eu queria chamar a atenção que o jornal fala, de 3 cidades retomadas pelo exército ucraniano e o grupo Wagner afirmando que perdeu uma 4ª cidade. Mas ao contrário daquela expectativa de um fronte de mais de 1.000 quilômetros, a gente vê que o La Repubblica já restringe muito mais essa área para algumas dezenas de quilômetros, próximos inclusive da região onde a barragem foi rompida na semana passada. E embora até o jornal faça um esforço de colocar como 2 frentes dessa contraofensiva, mas a gente vê, que pela distância, no fundo se trata de uma grande zona de combate, aí de 40, 50 quilômetros de extensão, mas ainda assim longe da grande ofensiva que estava sendo anunciada no sábado. Obviamente, eu não estou lá para saber a situação real, eu estou reportando aqui o que eu vi na mídia, mas uma leitura crítica, cínica dessa mídia pode levar, eu acho, a essa interpretação de que o fato dos avanços ucranianos, dos potenciais avanços ucranianos não estarem sendo amplamente apontados pela mídia ocidental, seja um indicativo de que talvez realmente as coisas estejam longe do desejado. Inclusive, no Washington Post, com várias declarações bastante pessimistas em off, mas de militares americanos afirmando que essa intenção inicial, que seria abrir uma fenda até Mariupol, cortando a ligação terrestre da Rússia com a Crimeia, que esse objetivo é altamente improvável de ser alcançado. E eu queria avançar para a reportagem que eu considero a mais importante, a mais interessante do dia, que trata sobre a situação econômica na Argentina e as suas discussões com o FMI.
Eu recomendo fortemente a leitura dessa reportagem, inclusive para ajudar a entender uma questão sempre levantada aqui no Brasil, que é: vai virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela. Como a Argentina virou uma Argentina? Como a Venezuela virou uma Venezuela? E se a gente não entender certas questões estruturais, a gente nunca de fato vai compreender a real situação. Eu vou tentar explicar, rapidamente aqui, de novo recomendando a leitura dessa reportagem para quem quiser começar a compreender melhor essa questão. Mas o ponto essencial, o ponto central para entender a crise econômica desses países, Cuba, Venezuela, Argentina, não está diretamente ligada às políticas adotadas pelos seus governos. Porque todo governo está limitado pela conjuntura econômica internacional. Nenhum governo é 100% poderoso para fazer o que ele quiser. Ele tem limites que são dados por essa situação internacional. E quando eu estou falando de situação internacional aqui, eu quero ser bem claro. O que eu estou falando é sobre a disponibilidade de dólares para uma economia. Como todos os países, exceto os Estados Unidos, não imprimem dólar, mas o comércio internacional é realizado nessa moeda, é fundamental para esses países que não imprimem um dólar o equilíbrio contábil nessa moeda. Em outras palavras, se um país começa a perder muito dólar, começa a sair muito dólar da economia, isso vai gerar uma desvalorização do seu câmbio, levando a uma alta inflacionária, a dificuldade de importações, porque os produtos importados vão ficar cada vez mais caros. Em última análise, vai elevar o custo do endividamento externo também. Então, a crise, por exemplo, na Venezuela, em Cuba ou na Argentina, ela é em grande medida ditada por essa disponibilidade de dólares em sua economia. Como são países desindustrializados que dependem da compra de produtos no exterior, é fundamental para fechar as contas esse equilíbrio, que é alcançado de maneira mais tradicional através da sua balança comercial. Então, se eu exporto mais do que eu importo, eu estou tendo um saldo positivo de dólares que tende a valorizar a minha moeda, que tende a tornar mais barato as importações, que tende a exercer menos pressão inflacionária. Por outro lado, se eu importo mais do que eu exporto, eu vou ter uma saída de dólares, trazendo consigo os efeitos da desvalorização cambial. Mas a balança comercial não é um único elemento desse equilíbrio da quantidade de dólares numa economia. Num sistema cada vez mais financiarizado, a chamada conta de capitais, os fluxos de capital financeiro, têm cada vez mais importância nesse balanço externo de um país. Então imagina o que acontece quando há uma crise de confiança em relação a determinado país. Vamos dar como exemplo, o que aconteceria com o dólar no Brasil se o governo brasileiro sugerisse uma renacionalização das empresas privatizadas. Certamente haveria uma fuga de dólares financeira, não tem nada a ver com a exportação e importação, mas os dólares do mercado financeiro, temerosos dessa política contrária aos seus interesses, tenderiam a sair do país, causando um desequilíbrio semelhante ao que poderia ser visto ou com um aumento extraordinário das importações ou com uma queda das importações, ou seja, menos dólar. Em resumo, se tem esse temor e há uma fuga do capital financeiro, o dólar tende a desvalorizar no país. Agora imagina uma grande fuga de capitais. O que acontece com o dólar? Vamos pegar como exemplo, hoje no Brasil o dólar está aí na faixa de 5. Se essa proposta de nacionalização das empresas privatizadas fosse aventada,
Para quanto iria a taxa de câmbio? Obviamente é impossível dizer o número correto, mas só para exemplificar, ela poderia ir para 10, para 15, para 20, dependendo da intensidade dessas tensões nesse debate, do temor do mercado financeiro. Mas certamente haveria uma grande desvalorização, o que traria uma inflação pesadíssima, porque vários dos produtos que a gente compra são importados. Então, esses produtos duplicariam, triplicariam de preço com essa desvalorização cambial. Então, sem entender o papel do câmbio nessas crises econômicas, é impossível entender o que passou na Argentina, na Venezuela e em Cuba. Venezuela e Cuba em casos mais extremos, onde o dólar ele é proibido de entrar no país por embargos do Estado americano. Então não é nem uma questão de fuga de capitais, é uma questão de pressão econômica dos Estados Unidos sobre esses países sobre os quais ele proíbe o uso de dólares em transações com esses países, levando a uma profunda desvalorização cambial que, de novo, tem os seus impactos sobre a inflação e sobre a atividade econômica. Na Argentina, que é onde eu queria focar um pouco mais aqui, não houve exatamente esse embargo contra a Argentina, mas desde os anos 90, a Argentina entrou numa situação econômica no qual ela é muito suscetível a variações da disponibilidade de dólares na sua economia. Porque no início dos anos 2000, a Argentina entrou numa crise profunda e deu um calote, tendo que recorrer ao FMI para socorrer com esses dólares necessários para o país continuar no mercado internacional. O FMI empresta à Argentina esse dinheiro lá no início dos anos 2000, mas em contrapartida exige pagamentos e exige uma postura fiscal do governo que vai praticamente impedir o acúmulo de reservas no país, porque essas reservas têm que ser pagas na forma de juros para o FMI. Então o país, mesmo passando por saldos positivos comerciais, não consegue acumular reservas. E aí, na hora que vem qualquer retração nas suas exportações, qualquer queda no preço dos produtos que o país exporta, isso bate diretamente no câmbio e vai bater na inflação, por exemplo. Por isso, o FMI vive esse dilema que o Financial Times aponta. O dilema é que se o FMI quer manter os termos do acordo que começou lá em 2002, mas vem se arrastando nessa discussão, com um novo calote há 3 anos atrás, em 2020, e se ele quer continuar recebendo esse pagamento da dívida, do outro lado, se ele mantiver essas exigências, a Argentina vai morrer. A economia vai entrar num colapso total. Então, o ministro da Fazenda da Argentina está negociando uma revisão das regras desse acordo com o FMI nessa base. Olha, se vocês quiserem manter essas condições, o país não vai conseguir pagar e vai dar o calote de qualquer jeito. Então, é por isso que o jornal fala que é um dilema e que hoje o FMI compreendeu que é impossível fazer essas exigências tão draconianas, tão severas contra a economia argentina, que isso de fato está levando a essa desestabilização completa da estrutura da economia argentina e mais cedo ou mais tarde vai levar um calote, que é o que no primeiro momento do plano era evitar. Então não adianta nada, né? Um plano contra o calote que vai acabar por levar a um calote por conta de um colapso da economia argentina, que nunca consegue juntar dólares suficientes para estabilizar o seu câmbio, então fica exposta a uma fragilidade externa, a uma vulnerabilidade dos mercados financeiros, das suas exportações, de maneira crônica. Então, se a gente tem lá na Venezuela um exemplo máximo, embargo, e retira completamente a possibilidade de entrar dólar no país.
isso leva a uma desvalorização gigantesca da moeda, o que causa os impactos inflacionários. Na Argentina, a gente tem uma situação mais controlada, que não tem embargo, mas tem um contrato com o FMI que impede o país de ter qualquer colchão para amortecer esses solavancos da sua economia. Então, qualquer crise, o país quebra. E, por outro lado, a gente tem o Brasil, que é muito menos exposto a essas crises financeiras hoje, porque o Brasil construiu um forte colchão de reservas internacionais. Então, se o Brasil precisar de dólar, se o dólar sair de uma hora para outra, o Brasil tem um bom colchão de 300 e tantos bilhões de dólares para usar nessas emergências e amortecer as variações no câmbio de forma a evitar um colapso, como o que aconteceu na Argentina, como o que aconteceu na Venezuela, que se viram de uma hora para outra sem dólar na sua economia, levando ao choque na taxa de câmbio. Então, pessoal, eu queria trazer essa explicação do papel do câmbio na crise econômica desses países e, mais uma vez, sugerir a leitura da reportagem no Financial Times, que mostra que até o FMI, que sempre foi o defensor do uso dessas políticas para controlar as políticas econômicas desses países dependentes do FMI, hoje tendo que admitir que realmente é inviável, é improdutivo, inclusive, para o próprio interesse do FMI, manter uma economia tão asfixiada, porque no caso da Argentina, a Argentina está procurando a solução numa aproximação cada vez maior com a China. Hoje a Argentina já é a maior parceira da China na América do Sul. E aí leva o FMI a pensar se de fato esse é o melhor caminho para defender os seus próprios interesses. Bom, eu espero que tenha ficado claro aí a tese sobre a crise na Argentina. E, de novo, leiam e futuramente a gente volta a discutir esse tema aqui. Mas partindo para a grande discussão no jornal de hoje, né? O mundo afora falando sobre ecologia, todo mundo falando sobre ecologia, em especial por conta dos eventos espantosos da semana passada, da fumaça densa que cobriu o Nordeste dos Estados Unidos, e aqui, uma foto de satélite mostrando essa fumaça se espalhando do Canadá e sendo carregada pelo vento em direção aos Estados Unidos. E muita discussão, inclusive com a cunhagem aí de um termo, o piroceno, a era do fogo, que é o contrário da era do gelo, a característica hoje da ecologia global marcada por esses grandes incêndios, grandes episódios de seca causados pela atividade humana, porque se o fogo sempre foi comum na costa oeste americana, na costa leste não tem nada de natural, é evidentemente provocado pelas atividades humanas. E aí nessa linha eu vou trazer outras informações do jornal de hoje, mostrando, por exemplo, que por mais verde que seja o discurso de um país, os interesses econômicos sempre acabam prevalecendo, e a Noruega, que se coloca como uma das grandes campeãs mundiais do discurso ecologista, propondo a mineração no leito submarino no Oceano Ártico, que é uma região extremamente suscetível, frágil do ponto de vista ecológico, e a Noruega propondo esses projetos de mineração submarina que têm efeitos catastróficos sobre o ambiente em que é operado esse tipo de extração. E para finalizar a questão ecológica, só um dado para reforçar uma informação que eu já tinha trazido, aqui mostrando o uso da água, em como no último século praticamente se multiplicou por 8 a intensidade do uso da água no mundo, e esse uso da água majoritariamente, esmagadoramente destinado ao uso na agricultura.
E se a gente está falando dos impactos ambientais, mostrando aí, né, alguns elementos, como resolver esse problema? E a resposta, basicamente, tem sido apontar para um maior uso de energias renováveis. Mas um outro elemento essencial dentro desse desenvolvimento das energias renováveis é a construção para entregar essa energia aos consumidores, que é a chamada rede de transmissão e distribuição de energia, ou grid, como se fala em inglês. Então, o grid é toda essa rede, essa malha de linhas de transmissão que levam a energia de onde ela é produzida, seja numa hidrelétrica, seja numa fazenda de eólicas no Nordeste, até a nossa casa ou até a indústria que vai consumir essa energia. E como é um setor central para a expansão dessa energia renovável, ele vem enfrentando gargalos, assim como a própria produção dessa energia. Então o Financial Times traz aí uma declaração, né, que não sabe de nenhum país do mundo que não esteja enfrentando obstáculos de algum nível nesse setor das linhas de transmissão. E aí o jornal traz um dado mostrando, em primeiro lugar, esse argumento que eu falei, de que se quer manter um aquecimento global dentro de uma meta, será fundamental nas próximas décadas transformar a cara da energia elétrica. Um primeiro elemento que eu chamo a atenção, uma expansão enorme, saindo de 27 para 90, e uma mudança dessa estrutura, que hoje é dominada pela produção de energias fósseis, para uma baseada nas energias renováveis. Então, essa ampliação e essa mudança da estrutura são objetivos bastante ambiciosos sobre os quais deve-se concentrar os esforços para evitar as mudanças climáticas. E aí, do lado esquerdo, o problema para essa transformação radical que é necessária. E o problema é que as filas para entregar energia nova só aumentam, porque eu construo o painel fotovoltaico, a turbina eólica, mas a rede de transmissão ela é muito mais complicada, porque ela exige a negociação com vários donos de terreno, com vários estados, com vários municípios, o que atrasa muito a construção dessas redes. Então a gente vê que nos Estados Unidos a fila cresceu tremendamente. Eu lembro de um exemplo aqui no Brasil que se construiu um parque eólico no interior da Bahia e ele não estava conectado a essa rede de distribuição. Então ele ficou lá parado um tempo até que de fato fosse possível retirar essa energia e entregar para os consumidores. E obviamente isso levantou muitas críticas na época e eu endosso essas críticas porque realmente, né, o planejamento exige esse passo a passo entre os dois setores, mas eu quero mostrar que não é uma exclusividade brasileira. A gente vendo aqui nos Estados Unidos, onde tem um monte de fazenda solar, de fazenda eólica, sem estar conectada no grid, por conta das dificuldades de destravar a expansão desse setor. Então a tarefa não é só produzir mais energia renovável, mas também construir mais torres de transmissão que entregam essa energia. E aí a reportagem fala que não saberia nenhum país que não tem problemas, e óbvio que tem, mas eu queria mostrar que num outro nível, a China, que está construindo essas fazendas, aqui um exemplo, né, de painéis fotovoltaicos, fazendas gigantescas no deserto, na região de Xinjiang, que é aquela região onde se fala que os chineses perseguem as minorias na região, mas a China está investindo muito pesado nessa região de Xinjiang, que, como eu disse, é uma região desértica, então recebe muito sol, e por isso está sendo o centro da expansão da energia solar no mundo. Aquela grande tarefa que a gente viu de expandir e mudar cara da produção de eletricidade no mundo, ela está se dando hoje de forma mais acelerada
na China, e em especial nessas regiões de Xinjiang. E como é muito longe, 3, 4 mil quilômetros das principais áreas consumidoras no litoral da China, as redes de transmissão lá também são super importantes para a levada de Xinjiang até o sul do país, na costa. E aí, mais uma vez, a China mostra, né, essa capacidade imensa de projetos, de executar projetos, porque se lá tem os seus problemas nesse desenvolvimento da indústria de energia renovável, é o país onde menos tem problema e que mais rápido está fazendo essa transformação.